Olá meus amigos, bem-vindos a mais uma edição aqui do não sei bem o quê, onde eu hoje vou abordar outro tema. Hoje vamos falar do sistema mecânico das nossas AEGs, hoje vamos falar das guias. Vocês já sabem como eu sou, não é? Eu não gosto de cobrar nada, eu faço tudo em casa. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer guias de hoje. O que é que nós precisamos para fazer guias? Ora bem, precisamos de metal, ok? Podem usar assim este fininho ou se quiserem uma guia mais forte, assim uma coisa mais grossa, ok? Vão precisar de um martelo, vão precisar aqui de um secador de senhora. Tentem roubar o da vossa mulher ou da vossa amante, se tiverem, da namorada, ou até da vossa mãe, se ainda forem aqueles totós que vivem com os pais. Vão precisar também aqui de um alicate da nossa patrocinadora oficial Superboc e também de um fabuloso bife de vaca. Além destes materiais, o que nós precisamos mesmo é de uma forja. Vamos lá? Com a forja já a trabalhar em condições, a primeira ferramenta que vocês precisam é do vosso secador. Para que é que isto serve? Serve para vocês atiçarem aqui muito bem as chamas, para ele andar mais rápido com os guias. Depois de bem atiçadas as vossas chamas, metam gentilmente o vosso metal aqui no meio das vossas brasas, ok? Da vossa forja, ok? Tendo em conta que isto é um processo bastante demoroso, nós podemos aproveitar a nossa forja também para nos irmos alimentando e depois também hidratando. Convém sempre hidratarem a cada 10, 15 minutos quando estão a trabalhar na forja, porque a forja fica muito quente. Inserimos uma grelhazinha aqui na forja, pomos o nosso bifinho e, por ser absolutamente necessário, hidratamos. A melhor maneira de vocês saberem se o vosso material está pronto a trabalhar é virarem o bife. Se o bife já estiver neste ponto, impecável. E vamos agora tirar o nosso metal, ok? Quentinho. E agora que temos o nosso material quentinho, vamos arranhar nele para lhe dar a forma das guias, não é? O bife está pronto. E isto, meus amigos, forjar umas guias. Se forem tão bons como eles, demoram 1 ou 2 horas. Se forem uns navios, nunca conseguem, não é? Mas, passado esse tempo, aqui está. As nossas guias. Mas não pensem que isto já está pronto. Não, ainda não está pronto. Aproveitem para comer um bifinho. Ainda é preciso temperar as guias. O que é isto? É preciso temperar o aço. A maior parte das pessoas temperam o aço com óleo. Eu não gosto, fica muito gorduroso e faz-me mal à barriga. Portanto, normalmente o que eu uso é um bocadinho de sal, bastante pimenta, orégãos, eu gosto muito, dá um tom floral à coisa, ok? Uma pitada de caril, tenham cuidado, não exagerem no caril, porque senão as guias depois só dão para ir para a Índia e é um bocado chato, porque nós cá não gostamos, não temos assim muita coisa para isto, mas dá um cheirinho bom. E claro, como somos portugueses, muito coloral aqui. Que coloral! E claro, umas ervinhas de Provence para pôr isto tudo muito bem composto. E estão temperadas. Vejam só a categoria destas guias. Está-se temperado magnífico. Estas nunca mais partem. E se partirem, pelo menos sabem bem. Que maravilha, Superboc. Vamos começar por esta guia, a primeira. Esta é a Bevel Gear. Esta guia, o que é que faz? Esta guia transfere o movimento do motor para a nossa gearbox, ok? Depois temos esta guia assim engraçada, ok? Esta guia transmite o movimento do motor para a outra guia que puxa o pistão atrás. E a guia que puxa o pistão atrás, então, é esta. Fantástica esta carne. Vocês de certeza que já ouviram todos falar em relações de gears. O que é que são relações de gears? Olha, se vocês pensarem um bocadinho nas gears, a melhor analogia que vocês têm é o vosso carro, ok? Como é que esta analogia se forma? Quanto mais alta for a relação, mais força vocês vão ter para puxar molas, ok?
Quanto menor for a relação, mais velocidade vocês têm. O que é que isto quer dizer? Se vocês tiverem, por exemplo, umas gears, imaginemos 30/1, cada 30 revoluções do motor vão-se transmitir numa revolução desta gear. O que é que isto significa? O poder é muito desmultiplicado, ou seja, para vocês rodarem uma vez esta gear, a de baixo, a bevel gear, tem que rodar 30 vezes. Okay? O que é que acontece? O motor não se esforça tanto para puxar uma carga. Podem ter também o inverso. Podem ter, imaginem a sexta velocidade do vosso carro, que é, imaginem ter umas gears de 12/1, assim nos extremos. O que é que fazem as gears de 12/1? Para cada 12 voltas do motor, faz uma volta lá em cima. Okay? Quais são os prós e os contras? Normalmente utiliza-se aqui relações mais altas, ou seja, 30/1, 32/1 e aquelas hélicas de 300/100 e por aí afora, quando nós queremos puxar uma mola muito forte atrás. Se vocês tentarem juntar, por exemplo, uma relação baixa, 12/1, com uma mola muito forte, se calhar vamos ter um problema, ok? Porque vai exigir muito mais força, muito mais torque ao motor para puxar essa mola. Eu agora vou-vos explicar como é que as gears funcionam em harmonia na gearbox. Ora bem, temos aqui uma gearbox antiga minha, com as gears montadas. Podem ver aqui a bevel gear, no sítio onde entra o motor, e aqui as duas outras gears, ok? Esta é a que puxa o nosso pistão para trás e esta é a que transmite o movimento da bevel gear para a gear que puxa o pistão. Se repararem, esta gear é que puxa o pistão tem aqui um entalhezinho. Este entalhe serve para puxarem aqui o tappet plate, ok? Vou simular aqui um ciclo. Se vocês repararem, eu consoante rodo aqui, ela vai puxando para trás. E se repararem ali, já engatou o pistão, ok? Ela vai puxando aqui para trás, ok? Se repararem, quando ela passou aqui neste ponto, aqui o tappet plate está para trás. Eu retirei a mola para vocês verem bem a ação disto, mas supostamente quando ela passa aqui este ponto, o tappet plate entra, ok? Que é quando fazemos a municiação da BB. Vamos continuando sempre a puxar o pistão para trás, ok? Até que chega ali um ponto em que ela perde o contacto e o pistão vai à frente. Neste momento é quando nós temos o nosso disparo. E pronto, meus amigos, foi o que deu. Espero que quem não percebe nada de gearbox e de cenas, que agora perceba mais um bocadinho. E estamos aqui para a próxima. Eu vou aproveitar aqui o meu bifinho. Fiquem bem. Maravilha, pá. Parece que foi feito na brasa e tudo.